Eu estava do lado de fora da minha própria casa, segurando a chave na mão, mas a fechadura tinha sido trocada. Do outro lado do portão, eu ouvia música alta, risadas, barulho de taças batendo, gente gritando "Saúde!". O cheiro de churrasco vinha pela janela aberta, misturado com perfume caro e cigarro. Minha casa, a casa que eu paguei tijolo por tijolo, suando em 3 empregos durante 20 anos. E eu estava do lado de fora, trancada para fora, como se eu fosse uma intrusa. Minha mão tremia tanto que a chave caiu no chão. Quando eu me abaixei para pegar, vi uma coisa que fez meu sangue gelar. Tinha um carro estacionado bem na frente da minha garagem. Um carro que eu conhecia muito bem. O carro da minha nora, a Patrícia. Eu encostei no portão e senti o ferro frio na minha testa. Meu coração batia tão forte que doía. E foi aí que eu ouvi a voz dela, lá dentro, gritando animada. Gente, aproveitem! A casa é toda nossa hoje. Comam, bebam, a noite é nossa. A casa é toda nossa. Como se eu não existisse, como se eu tivesse morrido, como se aquelas paredes, aquele teto, aquele chão não tivessem sido construídos com o meu suor, com as minhas costas doendo, com as minhas mãos sangrando. Naquele momento, eu entendi 3 coisas que mudaram minha vida para sempre. A primeira coisa que eu entendi foi que minha nora não tinha só desrespeitado minha casa, ela tinha me apagado, literalmente. Tinha feito uma lista de convidados, preparado uma festa inteira, usou minha casa como se fosse dela e garantiu que eu não estivesse lá, que eu não soubesse, que eu não existisse. A segunda coisa que eu entendi foi que isso não tinha começado naquele dia. Aquilo tinha sido planejado, friamente, com antecedência. E se ela teve coragem de fazer isso, o que mais ela já tinha feito sem eu saber? O que mais ela estava tramando? E a terceira coisa que eu entendi, a mais importante de todas, foi que se eu não fizesse nada naquele momento, se eu engolisse aquilo calada como eu tinha engolido tantas outras coisas antes, eu ia perder muito mais do que minha casa. Eu ia perder meu filho, ia perder minha dignidade, ia perder a mim mesma. Então eu peguei meu celular e liguei para a polícia. Alô? Eu quero denunciar uma invasão de propriedade. Tem gente fazendo festa na minha casa sem a minha autorização e eu tô aqui fora, trancada. A atendente perguntou meu endereço. Eu dei. Ela disse que uma viatura ia chegar em 15 minutos. Eu desliguei o telefone, respirei fundo e esperei. Porque naquele dia eu aprendi uma coisa que toda mulher deveria saber. Tem hora que a gente precisa parar de ser educada e começar a ser respeitada. Se você já passou por algo parecido, se inscreve, deixa o like e comenta começando com "Eu não aceito desrespeito" e me diz de qual cidade você me escuta. Meu nome é Carmen, tenho 62 anos e moro em Campinas, interior de São Paulo. Sou viúva há 12 anos, desde que meu José faleceu de câncer no pulmão, Ele era caminhoneiro, passou a vida na estrada e quando finalmente ia se aposentar, a doença levou ele em 6 meses. Fiquei sozinha com meu filho, o Gabriel, que na época tinha 23 anos e estava terminando a faculdade de administração. Eu trabalhava como cozinheira num restaurante no centro, fazia faxina aos sábados em 3 casas diferentes e aos domingos vendia marmita na porta da igreja. Dormia 5 horas por noite, acordava às 4 da manhã. Minha coluna doía tanto que teve época que eu não conseguia me levantar da cama sozinha. Mas eu tinha um sonho que me mantinha de pé. Eu queria ter minha casa própria, uma casa de verdade, com escritura no meu nome, quitada, sem dever nada para banco, nada para ninguém, porque eu tinha crescido morando de favor, mudando de casa em casa, sempre dependendo da bondade dos outros. E eu jurei para mim mesma que meu filho não ia crescer assim, que ele ia ter um lugar para chamar de lar. Levei 15 anos juntando cada centavo. Comprei um terreno pequeno num bairro simples, longe do centro. Construí a casa aos poucos, primeiro as paredes, depois o teto, depois o piso, janelas usadas que eu comprava em ferro velho, porta que um vizinho me deu de presente, tinta que eu mesma pintei de madrugada depois de trabalhar o dia inteiro. Quando a casa finalmente ficou pronta, eu chorei 3 dias seguidos. Não era uma mansão, era uma casa simples, de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, mas era minha e do Gabriel. Eu nunca vou esquecer o dia que a gente se mudou.
Eu entrei naquela casa vazia, sentei no chão da sala e olhei em volta, para cada parede, cada janela, cada canto. E eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes: paz. O Gabriel cresceu naquela casa, estudou, trabalhou, se formou. Eu continuei trabalhando, mas agora mais leve, porque eu sabia que a gente tinha um teto seguro sobre a cabeça. Quando ele conseguiu o primeiro emprego bom numa empresa grande, eu fiz uma festa, chamei os vizinhos, fiz um bolo, choramos de alegria. Mãe, ele falou naquele dia, me abraçando, eu nunca vou esquecer tudo que a senhora fez por mim. Essa casa é nossa, para sempre. Eu acreditei. Como eu era boba. A Patrícia apareceu na vida do Gabriel uns 4 anos atrás. Ele tinha 27 e ela tinha 25. Bonita, toda arrumada, sempre com roupa de marca, unha feita, cabelo escovado. Vinha de uma família com dinheiro. O pai dela era dono de uma concessionária. A mãe trabalhava numa boutique chique. A primeira vez que ele trouxe ela em casa, eu fiz um almoço caprichado. Frango assado, arroz, feijão, farofa, salada. Arrumei a mesa com a toalha bonita que eu guardava para ocasiões especiais. Coloquei flores no centro. Ela entrou, olhou em volta e forçou um sorriso. Que casa aconchegante, ela disse, e o jeito que ela falou aquela palavra, aconchegante, me fez perceber que ela estava dizendo outra coisa. Ela estava dizendo pequena, simples, pobre. Mas eu engoli. Porque o Gabriel estava feliz. Ele olhava para ela como se ela fosse a coisa mais linda do mundo. E eu pensei, Carmen, não começa a criar problema. Ela é nova, vai se acostumar. Ela se sentou na mesa, mexeu na comida com o garfo, comeu 3 garfadas e disse que estava sem fome. O Gabriel comeu por 2, elogiando minha comida como sempre fazia. Eu tentei puxar conversa com ela. Patrícia, o Gabriel me contou que você trabalha numa loja de roupas. Como é? Trabalho com moda, ela corrigiu, com um sorrisinho. É bem diferente de trabalhar numa cozinha. A frase veio afiada, mas eu respirei fundo e sorri. Cada um trabalha com o que sabe, né, minha filha? É verdade. Ela pegou o celular, começou a mexer, nem olhou mais para mim. Depois que eles foram embora, eu fiquei com aquele gosto amargo na boca. Mas eu tentei afastar os pensamentos ruins. Tentei acreditar que eu estava sendo paranoica, que estava exagerando. Nos meses seguintes, eles começaram a vir menos. O Gabriel arranjava desculpas. Muito trabalho, compromissos, cansaço. Quando vinham, a Patrícia ficava no celular o tempo todo. Mal conversava comigo, mal olhava nos meus olhos. Um dia, eu ouvi ela falando com o Gabriel na varanda. Eles não sabiam que eu estava na cozinha, perto da janela. Gabriel, por que a gente precisa vir aqui toda semana? Sua mãe não liga se a gente não vier. Claro que ela liga, Pati. Ela fica sozinha e ela gosta de nos ver. Mas é tão sufocante. Ela fica olhando pra gente com aquela cara de coitada. E essa casa é tão apertada, me dá uma angústia. É a casa da minha mãe. Foi ela quem construiu. Eu sei, amor, mas a gente não precisa viver grudado aqui, né? Eu apertei a mão na pia da cozinha. Senti a azia subindo, mas não falei nada, porque eu tinha medo. Medo de que se eu reclamasse, o Gabriel se afastasse de mim. Medo de perder meu filho. E foi assim que começou, com pequenas frases, pequenas críticas, pequenas exclusões. Até que, sem eu perceber, eu já estava sendo apagada da minha própria vida. O Gabriel sempre foi um menino bom, carinhoso, atencioso, responsável. Depois que o pai morreu, ele virou meu parceiro. Me ajudava em casa, fazia compra, pagava conta quando eu estava apertada. A gente conversava sobre tudo. Ele me contava dos problemas dele, eu dava conselho. Era meu companheiro. Mas depois que a Patrícia entrou na vida dele, as coisas mudaram. No começo foi sutil. Ele começou a cancelar nossos almoços de domingo. Mãe, a Paty quer que eu vá com ela na casa dos pais dela hoje. Ou, mãe, a gente vai viajar no fim de semana. Eu dizia que estava tudo bem. Porque estava, né? Ele era adulto, tinha direito de ter a vida dele. Mas aí começou a ficar estranho. Eu ligava para ele e ele não atendia. Mandava mensagem horas depois. Desculpa, mãe, estava ocupado. Quando ele vinha me ver, ficava pouco tempo, sempre com pressa, sempre olhando para o celular. Um dia eu perguntei, filho, tá tudo bem? Você tá diferente. Ele suspirou. Tá tudo bem, mãe. É só trabalho. Tá puxado. Mas eu sentia que não era só isso.
A Patrícia tinha começado a controlar tudo. Eu via pelas redes sociais. Ela postava foto dos dois em restaurante chique, em viagem, em festa. E em nenhuma dessas fotos tinha eu. Nenhuma menção, nem um feliz Dia das Mães. Nada. Teve um dia que eu comentei numa foto dele. Que lindo, filho, aproveita. E ela curtiu o comentário, mas depois apagou. Eu vi, eu não sou boba. Comecei a perceber que ela estava fazendo um joguinho psicológico. Ela fazia questão de mostrar que eles tinham uma vida maravilhosa, cheia de luxo, cheia de glamour. E eu, a mãe simples, com casa simples e trabalho simples, não cabia naquela vida. Um dia, o Gabriel chegou aqui nervoso. Eu ofereci café, ele nem quis. Mãe, eu preciso falar uma coisa. Meu coração gelou. O que foi? A Paty e eu vamos casar, daqui a 6 meses. Eu forcei um sorriso. Filho, que notícia boa! Parabéns! Obrigado, mãe. Ele olhou para baixo. A gente está organizando tudo. Vai ser num buffet, sabe? Bem organizado. E eu posso ajudar em alguma coisa? Ele hesitou. A Paty está cuidando de tudo. Ela quer que seja do jeito dela. Mas eu sou sua mãe, Gabriel. Eu posso ajudar com alguma coisa. Fazer doce, ajudar na decoração. Não precisa, mãe. Sério, a gente contratou gente para tudo. Aquilo doeu, mas eu engoli de novo. Tá bom, filho. Só me avisa a data certinho para não marcar nada. Ele me deu um abraço rápido e foi embora. 3 meses depois, eu descobri por uma prima dele que a lista de padrinhos já estava pronta e eu nem tinha sido consultada, nem sobre os padrinhos, nem sobre nada. Eu liguei para o Gabriel. Filho, é verdade que vocês já escolheram os padrinhos? Mãe. A Paty fez uma lista. E você não ia me falar? Eu ia, mãe, só não tive tempo ainda. Gabriel, eu sou sua mãe, eu tenho o direito de saber das coisas. Ele ficou quieto, depois soltou. Mãe, a Paty disse que você fica muito em cima, que você não deixa eu ter minha vida. Senti como se tivessem enfiado uma faca no meu peito. Eu fico em cima? Filho, eu só quero participar da sua vida. Eu sei, mãe, mas às vezes você precisa entender que eu tenho outra família agora. A família da Paty também é importante. E eu deixei de ser importante? Não é isso. Então, o que é, Gabriel? Ele suspirou, cansado. Mãe, eu não quero discutir. Eu só quero que você entenda, tá bom? E desligou. Eu fiquei segurando o telefone, sentindo as lágrimas descerem, porque naquele momento eu percebi que eu tinha perdido meu filho. Não para a morte, para manipulação. E o pior é que ele nem via. O casamento aconteceu. Eu fui, claro, mas me senti uma estranha o tempo todo. Sentei numa mesa no canto, com uns primos distantes que eu mal conhecia. A Patrícia nem veio falar comigo. O Gabriel passou correndo, deu um beijo na minha testa e sumiu. Depois do casamento, eles foram morar num apartamento que os pais dela deram de presente. Um apartamento bonito, bem localizado, com 2 quartos e varanda. Longe de mim. Eu continuei na minha casa, sozinha, trabalhando, esperando as visitas do meu filho que cada vez vinham menos. Até que um dia, 3 meses depois do casamento, o Gabriel me ligou. Mãe, eu preciso te pedir uma coisa. Fala, filho. A Paty está fazendo aniversário semana que vem e a gente queria fazer uma festinha, mas nosso apartamento é pequeno. A gente pensou em fazer aí na sua casa. A senhora deixa? Meu coração disparou, não de alegria, de alerta. Fazer festa aqui? Mas, filho, aqui também não é grande. Ah, mãe, mas tem o quintal. Dá para colocar umas mesas, fazer um churrasco. A gente paga tudo. A senhora não precisa fazer nada, só emprestar a casa. Eu fiquei em silêncio. Mãe, a senhora tá aí? Tô, filho. É que eu não sei, festa dá muito trabalho e depois fica aquela bagunça toda. A gente limpa tudo depois, mãe, prometo. Por favor, é importante pra Paty. E aí veio a frase que me fez ceder. Mãe, se a senhora não deixar, a Paty vai ficar muito chateada comigo. Ela já tá dizendo que a senhora não gosta dela. Pronto. Ele jogou a culpa em mim. Eu suspirei. Tá bom, filho. Pode fazer a festa aqui.
Valeu, mãe, a senhora é demais. Ele desligou todo animado e eu fiquei com aquele aperto no peito. Na sexta-feira, antes da festa, eu limpei a casa inteira, lavei o quintal, arrumei as plantas, deixei tudo impecável. No sábado de manhã, o Gabriel chegou cedo com o pessoal para montar as coisas. Mesas, cadeiras, churrasqueira, caixa de som. Eu fiquei na cozinha preparando umas coisas para ajudar. Fiz salgadinhos, fiz uma torta. Achei que ia ser legal, que a Patrícia ia agradecer, que eu ia finalmente me sentir incluída. Mas aí, por volta do meio-dia, a Patrícia chegou. Ela entrou, olhou em volta e franziu a testa. Gabriel, você não falou que acessou a gente? Sua mãe vai ficar aqui? Eu gelei na cozinha. Eu ouvi perfeitamente. O Gabriel balbuciou. Amor, é a casa dela. Eu sei que é a casa dela, mas eu não quero ela aqui na festa. Isso é meu aniversário. Eu quero curtir com meus amigos sem ficar constrangida. Constrangida? É, constrangida. Seus amigos do trabalho vão vir, o pessoal da minha loja. Eu não quero que vejam ela. Eu segurei na pia, minhas pernas tremiam. Pati, ela é minha mãe. E daí, Gabriel? Você sempre coloca ela na frente de tudo. Eu tô pedindo uma coisa só. Que ela não fique aqui hoje. Pede pra ela sair, vai dormir na casa de alguma amiga, sei lá. Eu esperei o Gabriel me defender. Esperei ele dizer, não, Pati, essa é a casa da minha mãe, ela fica. Mas ele não disse. Ele disse, deixa eu conversar com ela. Eu não aguentei. Saí da cozinha, passei direto pela sala, peguei minha bolsa e saí de casa. Ouvi o Gabriel me chamando, mãe, espera! Mas eu não parei. Eu andei até a casa da comadre Célia, 2 quadras para baixo. Bati na porta dela chorando. Célia, eu posso ficar aqui hoje? Ela me abraçou sem perguntar nada. Eu fiquei lá o dia todo. Não comi, não bebi água, só chorei. E quando anoiteceu, a Célia olhou para mim e falou, Carmen, você precisa ir lá. Você precisa ver o que está acontecendo na sua casa. Eu não quero ver, Célia. Você precisa. Ela me pegou pela mão e a gente foi. Quando eu cheguei perto da minha casa, eu vi. Tinha carro para todo lado, música altíssima, gente bebendo na calçada, fumaça de churrasqueira subindo, gritaria, risada. E quando eu tentei entrar pelo portão, um rapaz que eu nunca tinha visto parou na minha frente. Opa, senhora, nome? Como assim nome? Essa é minha casa. Ele olhou para uma lista no celular. Não tem nenhuma Carmen aqui na lista. Eu congelei. Como não tem? Essa casa é minha. Olha, a Patrícia falou que ninguém entra sem estar na lista. Foi quando eu tentei abrir o portão com minha chave e vi que a fechadura tinha sido trocada. Minha chave não entrava. Naquele momento, o mundo desabou. Eu fiquei ali, parada, segurando aquela chave inútil na mão e sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés. A comadre Célia ao meu lado falou baixinho, Carmen, isso não tá certo. Não tava certo. Nada tava certo. A música continuava alta lá dentro, as pessoas rindo, gritando, se divertindo, na minha casa, com a minha luz, minha água, meu quintal. E eu, a dona de tudo aquilo, estava do lado de fora, trancada como um cachorro. Eu olhei para o rapaz na porta. Chama o Gabriel aqui, agora. Ele hesitou, mas pegou o celular e ligou para alguém. 2 minutos depois, o Gabriel apareceu. Ele vinha rindo, com uma cerveja na mão, e quando me viu, o sorriso sumiu. Mãe, o que você está fazendo aqui? Eu não consegui falar. Minha voz estava presa na garganta, junto com toda a humilhação que eu estava sentindo. A Célia falou por mim. O que ela está fazendo aqui, Gabriel? Essa é a casa dela e ela está trancada do lado de fora. Ele ficou vermelho. Mãe, eu pensei que você ia ficar na casa da Célia hoje. Você pensou ou você combinou com sua mulher de me expulsar da minha própria casa? Não foi assim.
Então como foi, Gabriel? Me explica. Me explica por que eu não tô na lista. Me explica por que a fechadura foi trocada. Me explica por que eu fui apagada. Ele abaixou a cabeça. A Patty, ela queria que fosse só os amigos dela. Ela achou melhor você não ficar para não ter constrangimento. Constrangimento? Eu dei um passo para frente. Constrangimento é eu que construí essa casa tijolo por tijolo, ficar do lado de fora, enquanto uma pirralha mimada usa tudo como se fosse dela. A voz da Patrícia veio de dentro. Quem você tá chamando de pirralha? Ela apareceu no portão, toda produzida, maquiagem perfeita, taça de vinho na mão, e o olhar dela era de puro desprezo. Carmen, você podia ter a decência de não fazer escândalo. É meu aniversário. Eu tremi, de raiva, de ódio, de nojo. Decência? Você tá falando de decência comigo? Você, que invadiu minha casa, trocou minha fechadura, me apagou da lista como se eu fosse nada? Ela deu de ombros. A gente combinou de usar a casa, você emprestou e eu organizei como eu quis. Eu emprestei para a festa do meu filho, não para você me humilhar. Patrícia riu, um riso alto, debochado. Humilhar? Ai, Carmen, você se acha o centro do mundo, né? Nem tudo é sobre você. Eu senti a Célia segurar meu braço, me impedindo de fazer alguma besteira. O Gabriel tentou intervir. Pati, calma. Mas ela continuou. Sabe qual é o problema, Carmen? Você não aceita que seu filho cresceu, que ele tem vida própria agora. Você fica aí se fazendo de coitadinha, tentando controlar ele, querendo atenção o tempo todo. É patético. Cada palavra era uma bofetada. Eu não controlo ninguém, eu disse com a voz trêmula. Eu só quero respeito. Respeito pela minha casa, pela minha vida, por tudo que eu fiz por ele. Você fez porque quis, ninguém pediu. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Até o Gabriel ficou chocado. Eu olhei para ele, esperando que ele dissesse alguma coisa, que ele me defendesse, que ele botasse aquela mulher no lugar dela. Mas ele não disse nada. Ficou parado, olhando para o chão, segurando a cerveja, mudo. E foi aí que eu entendi que eu tinha perdido meu filho de verdade. Eu olhei para Patrícia e falei, com uma calma que eu não sabia que eu tinha. Você vai se arrepender do que fez hoje. Ela riu. Tá me ameaçando? Não, tô te avisando. Eu virei as costas e fui embora. A Célia veio atrás de mim. Carmen, o que você vai fazer? Eu vou fazer o que eu devia ter feito há muito tempo. Se essa parte já apertou seu peito, comenta "não sou invisível" para eu saber que você tá aqui comigo. Eu voltei para a casa da Célia, sentei na sala dela, peguei meu celular e comecei a juntar provas. Primeira coisa, tirei foto do portão trancado com a fechadura nova. Mandei mensagem para o Gabriel. Quem autorizou trocar a fechadura da minha casa? Ele nem respondeu. Segunda coisa, liguei para Dona Irene, minha vizinha do lado. Ela atendeu no segundo toque. Carmen, eu estava te ligando. O que está acontecendo aí? Dona Irene, a senhora pode fazer um favor para mim? Grava um vídeo mostrando a festa. Mostra os carros, a bagunça, tudo. Já gravei, minha filha, e já chamei a polícia uma vez por causa do barulho. A senhora chamou a polícia? Chamei, mas eles vieram, deram uma advertência e foram embora. Essa mulher do seu filho é uma sem-vergonha. Dona Irene, manda esse vídeo para mim e qualquer outra coisa que a senhora tiver. Ela mandou 3 vídeos. Em um deles, dava para ver a Patrícia gritando alto. Essa casa é nossa agora. Aproveitem. Meu sangue ferveu. Terceira coisa, entrei no grupo da família no WhatsApp. Tinha a prima do Gabriel, o tio, a madrinha dele. Mandei mensagem. Gente, alguém sabe que tem uma festa acontecendo na minha casa agora, sem a minha autorização, e eu fui trancada para fora? As respostas começaram a chegar. Como assim? O Gabriel sabe disso? Carmen, você precisa chamar a polícia. A prima dele, a Fernanda, me ligou. Tia Carmen, isso é crime, invasão de domicílio. Você tem escritura da casa? Tenho, tá tudo no meu nome.
Então você pode chamar a polícia e processar ela. Manda tudo isso para mim que eu conheço um advogado. Quarta coisa, eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido antes. 3 semanas atrás, o Gabriel tinha me pedido para assinar uns papéis. Ele disse que era para organizar a documentação da casa. Eu confiei, assinei sem ler direito. E se? Meu coração disparou. Célia, eu preciso ir no cartório amanhã cedo. Eu preciso ver se tem algum documento da minha casa que foi registrado sem eu saber. Célia me olhou assustada. Você acha que eles tentaram passar a casa para o nome deles? Eu não sei, mas eu preciso descobrir. Naquela noite eu não dormi. Fiquei revirando tudo na cabeça, pensando em cada detalhe, cada frase, cada atitude. E eu percebi que aquilo não tinha começado hoje, tinha sido construído aos poucos. A Patrícia tinha isolado o Gabriel de mim, tinha plantado na cabeça dele que eu era um problema. Tinha se infiltrado na nossa relação, na nossa casa, na nossa vida. E agora ela estava tentando tomar o que era meu. Mas ela tinha cometido um erro. Ela tinha subestimado a mãe que construiu uma casa com as próprias mãos. E essa mãe não ia deixar barato. Na manhã seguinte, domingo, eu acordei às 6 da manhã. Me arrumei, coloquei minha melhor roupa e fui direto para o cartório. Mas era domingo, estava fechado. Então eu fui para a delegacia. Cheguei lá às 7h30. A delegacia estava quase vazia. Um policial jovem me atendeu. Bom dia, senhora. Em que posso ajudar? Eu quero registrar uma ocorrência, invasão de propriedade. Ele pegou uma prancheta. Pode me explicar o que aconteceu? Eu contei tudo, do começo, da festa, da fechadura trocada, de eu ser impedida de entrar na minha própria casa. Mostrei os vídeos que a dona Irene tinha mandado, mostrei as mensagens. Ele foi chamando outros policiais. Logo tinha 3 pessoas me ouvindo. Uma policial mais velha, com cara séria, falou: "A senhora tem a escritura da casa?" "Tenho, tá tudo no meu nome." "E a senhora em algum momento autorizou por escrito que outras pessoas usassem a casa?" "Não, meu filho pediu para fazer uma festa e eu deixei, mas eu não autorizei trocar fechadura, me impedir de entrar, nada disso." Ela anotou tudo. "A senhora quer que a gente vá até lá agora?" Eu respirei fundo. "Quero." Meia hora depois, eu estava dentro de uma viatura voltando para minha casa. Meu coração batia descompassado, minha mão suava fria, mas eu estava decidida. Quando a viatura parou na frente da minha casa, ainda tinha gente lá dentro. A festa tinha durado a noite toda. Tinha lixo na calçada, garrafa quebrada, gente dormindo no carro. Os policiais desceram, bateram no portão. Um rapaz abriu, de olho vermelho, cambaleando. "Polícia? Cadê o responsável pela festa?" "Hã? Que polícia?" "Chama o responsável." Agora. 2 minutos depois, a Patrícia apareceu. Ela estava de pijama, o cabelo despenteado, a maquiagem borrada. Quando me viu atrás dos policiais, a cara dela fechou. "O que você quer agora, Carmen?" A policial se adiantou. "A senhora é quem?" "Sou a Patrícia, e essa festa é minha." "Essa casa é sua?" "É, bom, é da minha sogra, mas ela emprestou." "A senhora tem autorização por escrito?" Patrícia gaguejou. "Não precisa de autorização por escrito, ela é a sogra." "Errado. Precisa sim. E segundo a dona da casa, a senhora trocou a fechadura sem autorização, impediu a proprietária de entrar e está usando o imóvel sem consentimento. Isso configura esbulho possessório, invasão de propriedade e, dependendo do que foi feito aqui dentro, pode ter mais crimes envolvidos." A cara da Patrícia ficou branca. Mas foi só uma festa." "Uma festa em propriedade alheia, sem autorização. A senhora vai ter que vir conosco prestar depoimento." Foi quando Gabriel apareceu, correndo, desesperado. Calma, não precisa disso. Eu sou filho dela. Eu autorizei." Eu olhei para ele. "Você autorizou trocar a fechadura da minha casa?" Ele travou. A Paty disse que ia dar problema com as chaves, que era melhor trocar." "Gabriel, você autorizou me trancar para fora da minha casa, no meu nome, no meu CPF, no meu suor." Ele abriu a boca, mas não saiu som. "E tem outra coisa", eu continuei. "Aqueles papéis que você me pediu para assinar, o que era?" Ele desviou o olhar.
Gabriel, o que era? Era para colocar a Paty como coproprietária, para facilitar caso você quisesse vender no futuro. A policial me olhou. A senhora assinou isso? Assinei, mas eu não sabia o que era. Então a gente precisa verificar. Se foi feito com má fé, isso é crime também. Estelionato contra vulnerável. Patrícia explodiu. Vulnerável? Ela não é vulnerável, ela só é dramática. A senhora tem mais de 60 anos. Pela lei, é considerada idosa. E qualquer crime contra idoso tem agravante. Silêncio. O Gabriel começou a chorar. Mãe, eu não quis, eu só queria agradar a Paty. Eu não respondi, porque não tinha o que responder. A policial virou para mim. A senhora quer dar sequência nisso? Eu olhei para minha casa suja, bagunçada, violada. Eu olhei para o meu filho, o filho que eu criei, que eu amei, que eu sacrifiquei tudo por ele. E eu olhei para mim mesma. E eu disse, quero. A Patrícia e o Gabriel foram levados para a delegacia prestar depoimento. Eu fui junto. Sentei numa salinha fria com cheiro de café velho, esperando ser chamada. Quando chegou minha vez, eu contei tudo de novo, todos os detalhes. A policial que me ouviu dessa vez era mais velha, devia ter uns 50 anos. E no meio do relato, ela parou de escrever e me olhou nos olhos. Dona Carmen, a senhora sabe que tem direito de pedir uma medida protetiva contra essas pessoas, né? Eu pisquei. Medida protetiva? Mas isso não é só para caso de violência? Não. Existe medida protetiva para idoso que sofre abuso psicológico, financeiro, patrimonial. E pelo que a senhora me contou, a senhora sofreu os 3. Eu fiquei quieta, processando. E mais, ela continuou, aqueles papéis que a senhora assinou sem saber se realmente colocaram outra pessoa como proprietária sem o seu entendimento claro, isso pode ser anulado. A gente vai pedir para o perito do cartório analisar. E se for comprovado que houve má-fé, seu filho e a esposa dele respondem criminalmente. Meu estômago revirou. Eu não quero que meu filho vá preso. Eu entendo, senhora, mas a senhora precisa entender uma coisa. O que fizeram com a senhora é grave. E se a senhora não tomar uma atitude agora, vai acontecer de novo e de novo, até a senhora perder tudo. Ela tinha razão. Depois de 4 horas na delegacia, eu saí de lá com um boletim de ocorrência registrado, um processo em andamento e um pedido de medida protetiva protocolado. A Patrícia saiu algemada, não porque ia ficar presa, mas porque tinha resistido à prisão, gritado com os policiais, tentado fugir. O Gabriel saiu pálido, tremendo, chorando. Ele tentou falar comigo. Mãe, eu sinto muito, eu não sabia que ia dar nisso. Eu parei. Olhei para ele e falei com uma calma que eu não sabia de onde veio. Gabriel, você sabia que estava errado. Você só não ligou, porque para você, agradar ela era mais importante do que respeitar eu. Não é verdade. É sim, e agora você vai ter que lidar com as consequências. Eu virei as costas e fui embora. 3 dias depois, o cartório me ligou. O perito tinha analisado os documentos e confirmou. Alguém tinha tentado registrar Patrícia como coproprietária da minha casa, mas o registro não tinha sido concluído porque faltava um documento que, graças a Deus, eu não tinha dado. Eles tentaram me roubar e quase conseguiram. O advogado que a prima do Gabriel me indicou entrou com uma ação para anular qualquer tentativa de transferência e pediu investigação por estelionato. A medida protetiva foi concedida. Nem o Gabriel nem a Patrícia podiam chegar perto de mim ou da minha casa por no mínimo 6 meses. 2 semanas depois, eu troquei todas as fechaduras de novo, coloquei grade nas janelas, instalei câmera e fiz uma coisa que eu nunca achei que ia fazer. Mudei meu testamento. Antes, eu tinha deixado tudo para o Gabriel. Tudo. A casa, o que eu tinha no banco, minhas economias. Agora, eu deixei para instituições de caridade. Abrigo de idosos, lar de crianças, gente que realmente precisa. E sabe o que eu senti? Alívio. Hoje faz 3 meses que tudo isso aconteceu. O Gabriel tentou falar comigo algumas vezes. Mandou mensagem, pediu desculpas, disse que se separou da Patrícia. Eu não sei se é verdade e, sinceramente, não me importo mais. Porque eu aprendi uma coisa nesses meses. Perdão não significa voltar a ser trouxa. Perdão significa fazer as pazes com a dor e seguir em frente.
não significa deixar a pessoa entrar de novo na sua vida para te machucar outra vez. Eu posso um dia perdoar o Gabriel, mas confiar nele, isso vai levar muito tempo, ou talvez nunca mais aconteça. E tá tudo bem, porque eu aprendi que família não é quem tem o seu sangue. Família é quem respeita você, quem te valoriza, quem não te usa e te descarta. A comadre Célia, que me abrigou naquela noite, ela é família. A dona Irene, que gravou os vídeos para me ajudar, ela é família. A prima Fernanda, que me arrumou advogado, ela é família. O doutor Marcelo, o advogado que pegou meu caso de graça porque se revoltou com o que fizeram comigo, ele é família. Essas pessoas são a minha família de verdade. Eu tô bem agora. Voltei a dormir tranquila na minha casa, sem medo, sem angústia, porque eu sei que é minha, só minha, e ninguém vai tirar isso de mim nunca mais. Teve gente que me julgou, vizinha que disse que eu fui muito dura com o Gabriel. Gente da igreja que falou que mãe tem que perdoar sempre, incondicionalmente. Mas sabe o que eu aprendi? Que opinião de quem não viveu o que você viveu não vale nada. Nada. Quem estava lá quando eu fui humilhada? Ninguém. Quem estava lá quando eu fui trancada para fora da minha casa? Ninguém. Quem estava lá quando descobriram que tentaram me roubar? Ninguém. Então essas pessoas não têm moral nenhuma para me julgar. E se você está passando por algo parecido, eu quero que você grave isso no seu coração. Você não é obrigada a aceitar desrespeito de ninguém, nem de filho, nem de nora, nem de marido, nem de ninguém. Você construiu sua vida com suor, proteja ela, com documento, com advogado, com polícia se for preciso. Você se sacrificou por alguém que hoje te humilha? Não se sacrifique mais. Você tem medo de ficar sozinha? Sozinha é melhor do que mal acompanhada. E não deixa ninguém te fazer sentir culpada por se defender, por se proteger, por escolher você mesma. Porque no final das contas, a única pessoa que vai estar com você até o fim é você. Então é melhor você aprender a se amar, a se respeitar e a se defender. Eu aprendi, do jeito mais doloroso possível, mas aprendi. E hoje eu olho no espelho e vejo uma mulher que eu respeito, uma mulher que não abaixou a cabeça, que não aceitou ser apagada, que não deixou roubarem dela. Essa mulher sou eu. E você também pode ser essa mulher. Basta escolher. Eu escolho dignidade, todos os dias, em cada decisão, em cada atitude. Porque eu mereço. E você também. Se essa história te abriu os olhos, comenta "Eu escolho dignidade" e compartilha com outra mulher que precisa ouvir isso. Porque a gente não pode deixar nenhuma mãe, nenhuma avó, nenhuma mulher ser apagada, humilhada, roubada. A gente precisa se apoiar, se fortalecer, se defender. Juntas, sempre.